Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Conexão Diamante. Eu sou a Michele Salgado e você está tendo a honra de assistir o primeiro episódio da primeira temporada. E para começar nessa nova etapa aí, esse novo projeto, eu trouxe a Tainara. Tainara, conheci aí nos acasos mundos da vida. Vou pedir para ela se apresentar, para falar o que ela faz e aí a gente começa o nosso papo aqui. Vamos lá. Eu sou Tainara Bittencourt, da empresa Aliança Gestão, e hoje o meu foco ele é cuidar de quem é microempreendedor, o MEI. E por que eu trouxe a Tainara aqui para falar com vocês? A gente troca serviços, né? A Tainara é minha cliente, eu sou cliente dela para diferentes assuntos, e eu tinha um desafio com as minhas clientes, que era de indicar alguém de confiança para contabilidade, para uma ajuda numa gestão financeira. E aí tive o acaso de encontrar a Tainara. Eu não acredito, na verdade, né? Tô brincando, eu não acredito em acaso. Foi um momento bem oportuno e que ela estava em transição de carreira. A gente pode pincelar um pouquinho disso aqui também. E uma honra também de ter feito parte dessa nova escolha, dessa nova decisão. Mas até eu tenho um problema, que eu não posso ver um potencial desperdiçado, né? Provavelmente uma pessoa falando, meu, mas ela podia estar fazendo tal coisa, ia estar dando super certo. E geralmente nos palpites funcionam, sabe? Agora tanto é que virou profissão. Então, sei. Eu antes eu ajudava, né? De forma mais informal. E hoje faz parte do meu trabalho, né? Direcionar as pessoas profissionalmente. E muito obrigada por ter topado, sem saber como ia ser. E eu sempre falo, né? Falo pra Tainara, falo para os clientes, que a gente só pode melhorar o que a gente está fazendo, o que a gente começou. Então, falei, vamos começar nosso podcast aqui. Não sei se você está ouvindo no Spotify, se você está vendo no YouTube, se está vendo corte. Mas a ideia é sempre trazer conteúdos relevantes para você, mulher, que é empreendedora, que é empresária ou que está se organizando para começar esse mundo. Não sabe com quem conversar, não sabe de onde tirar informação, porque a gente vê muito conteúdo para pessoas que já têm a empresa consolidada, aí estão com os problemas do dia a dia, mas para o pequeno, pelo menos eu não acompanho. Não sei, eu não encontro. E voltando um pouquinho, foi muito interessante essa parte que você falou da transição de carreira, porque se eu não tivesse encontrado aquele grupo de pessoas, se eu não tivesse tido as mentorias com você naquele projeto, eu não teria tido a iniciativa de ir, porque o meu ecossistema me puxava para baixo. Eu não tinha nenhuma referência. Eu já tentei empreender antes na mesma área, na parte da contabilidade do início do ano passado, e não deu certo. E para todo mundo que eu falava a ideia que eu queria fazer, do potencial que eu sabia que tinha ali, era só não vai dar certo. E aí a importância dos ambientes. E eu ouvia muito isso, ambiente é importante, e ambiente não é só lugares, são pessoas, são com quem você escuta, não só no presencial, mas na internet, quem você acompanha. E foi muito importante isso para mim. Eu comecei aquele projeto que a gente se encontrou só para fazer um projeto de extensão da faculdade. Eu não estava na ideia de ter uma empresa, porque eu já estava num emprego que eu só ia sair se eu quisesse realmente, e foi o que aconteceu. Eu tive que pedir demissão 3 vezes até conseguir de fato sair. E aquele momento foi importante. Ter você, pessoa extremamente inspirada, mas ter você falando que, olha, há um potencial, há uma possibilidade, olha o caminho e ter referências. Exatamente. E a ideia, né, assim como a Tainara colocou, da questão de ambiente, questão de lugares, aqui hoje a gente mora em Londrina, então a gente tem oportunidades de lugares presenciais, mas eu vim de cidade interiorana também. E você veio da onde? Eu vim de Bandeirantes, Bandeirantes, é perto de Tanirec, de Santo Antônio da Platina, que é a mesma coisa praticamente ali de questão de ambientes. Então eu não tinha essas oportunidades quando eu queria de estar nesses ambientes. E o virtual ele proporciona isso pra gente, né? Então hoje a gente tem, a Tainara tá no grupo Foco e Ação, que eu tenho com as empreendedoras. E ali a ideia é justamente essa também, né? Um grupo semanal, fornecer esse ambiente mesmo, de quem tá bebendo de várias fontes e ali poder trocar. Então,
Aqui hoje vamos puxar uma aqui, né, para o conteúdo da Tainara, que é a questão contábil, a questão financeira. E eu não sei se todo mundo que está assistindo sabe o que que é o MEI, da onde que veio o MEI. Eu, há pouco tempo, não sabia detalhes, né? A gente sabe que tem um CNPJ, mas por que esse CNPJ? Por que está regularizado? Qual que é a diferença, né? Então, é uma coisa nova relativamente, né? Que é a pessoa poder sair da informalidade, poder estar com tudo certinho ali perante a lei, né? Perante a Receita. Então, por que também trazer esse assunto? Porque eu sei que muita gente quer fazer ou já está de modo informal, vendendo, trabalhando, e tem medo da parte jurídica. Até ano passado teve o evento, né, Descomplica Empreendedor, a gente trouxe o contador, trouxe a Amanda do financeiro, trouxe a Bianca advogada, para desmistificar. Então, a ideia também, esse podcast, é aprofundar nesses assuntos. Mas a primeira coisa que eu queria tratar aqui é, assim, a diferença básica, Tainara, de quem está já vendendo, está atuando pelo CPF, de quem está no MEI e o mais conhecido, que é o CNPJ simples, assim. Então, o que que você me diz juridicamente, né? Qual que é a diferença de eu estar trabalhando e recebendo os Pix no meu CPF, e de eu ter o meu MEI, ou de dar esse primeiro passo para uma empresa já no simples. Fala um pouquinho pra gente. Primeiro que, quando você recebe no teu CPF, o tributo vai ser maior. Porque quando você se formaliza como MEI, você tem um limite maior de faturamento. Então, você pode faturar, pode receber até 81 mil no ano. Na tua pessoa física, a partir de 26 mil, você já tem que declarar, já tem que informar para a Receita, tudo aquilo. E quanto mais você fatura, mais você vai pagar de impostos. Então, as alíquotas, elas começam ali 7,5% e elas vão até 27,5%. Já no CNPJ de quem é MEI quer dizer, é microempreendedor individual, então é a pessoa que está ali vendendo os seus doces, vendendo os seus serviços, mini serviços e produtos, e ela faz o CNPJ. O que acontece muitas vezes é de algumas pessoas falarem assim, mas eu posso fazer um MEI e depois fazer um CNPJ? O MEI, ele é um CNPJ, é uma forma de formalizar. Eu brinco muito que o MEI, ele é o CPF Premium, porque ele tem outros benefícios que a gente fala um pouquinho depois, mas ele já é uma forma de você garantir que aquilo está sendo formalizado. E a melhor parte é essa, é você separar as finanças. Então, você tem um limite maior para receber, onde você é isento, então você vai pagar menos impostos. A ideia do MEI, do governo, é justamente isso, tirar as pessoas da informalidade, porque a pessoa, ela estava lá vendendo, vamos pegar o caso dos doces, tá mais frequente, estava vendendo seus brigadeiros na rua, ganhando um dinheiro já interessante, só que ela não informava em lugar nenhum que ela estava ganhando aquele dinheiro. E aí acabou que a Receita Federal, ela não tinha um controle sobre isso. Ela não sabia, não conseguia fazer uma média de quantas pessoas desempregadas tem no país, quantas pessoas tem que são empresas. Então, a ideia do MEI é justamente isso, é ter essa clareza e conseguir fazer métricas para o próprio país. Maravilha. E é o que você falou, né? Então, eu trouxe um pouquinho da questão do simples, porque até falando contabilmente, né? Então, puxando sardinha do trabalho da Zainara, o MEI, ele não precisa ter um contador em sentido de assinar lá, como uma empresa que já está no Simples, né? Que fatura acima desse 81, né? Precisa. Tem que ter um contador que assine pela empresa. No caso do MEI, não precisa. Então, não é tão falado, não é tão divulgado. Muitas vezes é incentivado que a pessoa já vá direto para um CNPJ já no Simples. Mas por que não? Então, vamos entender esse caso. A pessoa começou a trabalhar, já faturou mais que esses 26 mil, ouviu que o negócio vai dar certo, ela quer ter o CNPJ. Por que que ela vai fazer o MEI e não vai fazer já esse outro, que é o que já vai poder faturar mais? Por que que ela começa pelo MEI se pôr, né, dentro das atividades permitidas pelo MEI? Isso, eu ia falar isso. A diferença entre os dois é realmente essa obrigatoriedade e a questão de faturamento. Então, o MEI tem uma liberdade de receber até 6.750 no mês, para fechar ali os 81 mil no ano. E passou disso,
Simples. Uma coisa interessante dele escolher o MEI é se ele está dentro das obrigações, das ocupações permitidas e se ele fatura até isso. Porque se ele não fatura mais do que 6.750, por que escolher o Simples? Onde ele vai pagar impostos conforme o rendimento que ele tem. Então, se ele está ali, tem uma empresa e a atividade dele ela se encaixa nas ocupações e ele ganha 5.000 por mês, por que não? Então, é a forma mais barata dele conseguir, a forma dele fazer com que a empresa dele cresça, tenha visibilidade e ele esteja ali regular com a receita e pague menos imposto. Muito bom. Vamos falar de número, ó. Então, a pessoa, vamos dizer que ela fatura 6.000 por mês, que tá quase aí no toco, mas ela tá entre 5 e 6 mil. Quanto que ela paga sendo MEI e quanto que ela paga já fazendo CNPJ Simples hoje? O MEI ele tem uma única taxa hoje, que é a DAS, o Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Ele vai pagar de R$ 76,90 a R$ 80,90, que daí teve a mudança e todos os anos muda esse valor por conta do reajuste do salário mínimo. Então, o máximo é R$ 80 e pegando Fez um, é R$ 80,90, não, ele é o máximo. Então, quando ele é indústria e comércio, quando ele tem uma produção maior também ele de serviços, ele tem esse valor mais alto. E sempre fosse simples, vamos supor que começaria ali na casa dos 4,5% para produtos e ali 6% para serviços e passou do simples, aí já entra ali nos 10, 12 e até 3%, dependendo da ocupação. eu sei que tem, né? Atividades e, dependendo de onde a pessoa vai abrir, ela não pode mesmo abrir MEI, mas se eu se enquadrar, seria centro a regulamentação. A maior parte dos serviços tem. A maior parte de quem é autônomo, então, tem para pedreiro, pintor, eletricista, mecânico, boleiras, tem para a parte de professor, que às vezes você dá aula de inglês. Para que abrir o CNPJ tão grande, sendo que lá tem professor? Então, você já consegue ele para alguns serviços também. Claro, personal trainer. Ele é uma outra categoria. Normalmente, alguma atividade que tem um órgão regulador por trás, OAB, CFC, essas coisas assim que já vai regular você não pode ter um MEI. Mas se você não tem nenhum órgão por trás, você é um serviço que é mais de cotidiano, você pode ter um MEI. Legal. Vou dar um exemplo que é bem comum de cliente meu, né? Tem bastante cliente terapeuta que fez transição de carreira, tá organizando, já tá atendendo e tá nesse momento. Então, a pessoa tá no CPF e ela começou a atender, começou a dar certo. O que você recomenda? Que hora que é a hora certa da pessoa se formalizar? Então, é normal, todo mundo começa, né? 90%, pelo menos no CPF, recebendo aquele Pix e tal, até para ver se vai dar certo. Que hora que passa? Qual que é a ponte entre deu certo, vou abrir o MEI, já deveria abrir de cara? O que você entende? Assim, o que você recomenda normalmente para as pessoas? Isso aí vai entrar muito da minha visão, que cada profissional ele entende uma situação diferente, mas para mim, finalizou os cursos que precisa para a parte de terapia. Abre um CNPJ, MEI, primeiro. Tem lá umas ocupações que são semelhantes, como instrutor, mas ele encaixa ali para você começar. Porém, a parte de terapia, ela tem um órgão que regula, então precisaria já ir para o CITES. Porque o serviço de terapia, normalmente você não vai cobrar um valor baixo por ele. Você teve teu estudo, teve todo aquele tempo, investimento que você fez, então entende-se que numa terapia você vai cobrar um valor 350 a mais e você vai ter um fluxo de clientes. Então, vai ter um faturamento alto. O que eu recomendo terminou, abre um CNPJ MEI, coloca como instrutor, pelo menos por 2 meses, testa o público, viu que chegou ali no faturamento de 2 meses consecutivos, mais do que 6.750, migra. E aí, se não tiver, porque tem uma questão de temporada também, de solicitação para o Simples Nacional. A época de solicitar a inclusão no Simples Nacional é janeiro. É de 1º a 31 de janeiro. Depois disso, quem precisar migrar fica como lucro presumido, que é o regime normal das empresas. Mas
vamos lá, você tá atuando ali, viu que tá aí para um faturamento legal, conversa com o contador, entende, porque às vezes vale a pena dar baixa naquele CNPJ, abrir um novo CNPJ já no Simples. Essa é uma modalidade que a gente faz. Então, dá baixa no CNPJ se você tem contas, tudo mais, a gente faz aquela organização e abre um novo, porque você tem novo faturamento. O MEI, ele é uma categoria de tributação. Então, ele é a forma como a Receita vai cobrar de você. Então, por isso que eu falo tanto do faturamento, baseado no faturamento. Muito bom. E eu vou falar outro caso agora, né? Que deve chegar muito para você e não é a minha parte, tanto é que agora eu tenho a Tainara para indicar para as pessoas. Mas o que acontece? Muitas vezes a pessoa começou a vender roupa, começou a vender semijoia, alguma coisa, e ela não viu falar do MEI, foi lá, abriu, alguém abriu para ela, enfim. E aquele negócio não foi para frente. Só que cada um tem seu momento, sua situação na vida, ela deixou aquele MEI, abandonou. Tipo assim, não vou pagar mais. Acontece muito. E aí, de repente, né, a pessoa foi, às vezes até arrumou outro trabalho e tal. E ela ou não sabia que aquilo estava cobrando, que aquilo era uma despesa, que ela tinha responsabilidade naquele CNPJ, ou por até questões emocionais, ela só deixou aquilo, tipo assim, não vou olhar para isso, e aquilo foi se acumulando. E aí, de repente, a pessoa quer pôr a vida em ordem. Mas ou aquele assunto afeta ela, ou ela tem medo de olhar para que virou isso, ou não sei se chega a carta em casa nesses casos, né? Chegou alguma coisa, ela fala: "Meu Deus do céu, nem lembra daquilo". Mas falando do que eu vejo, né, eu trabalho mais com mulheres, hoje 100%, mas nesse caminho, afeta muito a parte emocional. Então a pessoa ela tem medo de abrir e ver e achar que tá lá 10.000, 20.000, 100.000 e: "Ai, não vou dar conta, não sei como que tá". Tem muito essa questão, realmente, essa trava para abrir e olhar o que tá acontecendo. Você atende esses casos? Quando a pessoa está nessa situação, o que você recomenda? Qual que é o primeiro passo? Enfim, vamos falar desse contexto, tá? Da pessoa que está com a questão do CNPJ lá enrolada, não sabe nem por onde começar, às vezes tem até vergonha de falar sobre isso. O que você recomenda para essa pessoa? Normalmente, eu faço algumas publicações falando: "Você tem dívidas?", alguma coisa assim, pra mostrar pra pessoa que, olha, lembrar ela de alguma coisa que ela pode ter. E quando elas entram em contato comigo, o que acontece bastante das pessoas chegarem falando assim: "Eu nem sabia que cobrava". Porque elas achavam que era no mês que ela tem faturamento, ela paga, que é o comum para as outras regiões. Só que o MEI não. O MEI, se você abrir o CNPJ, obrigatoriamente você tem ali a sua DAS para fazer o pagamento. E elas acham que não. Abriu, vou pagar quando eu usar. E fala assim: "Ah, mas eu nem estou usando". E tem cobrança, tem isso. E normalmente, quando abre, a pessoa que fez a abertura, aparece uma mensagem falando que ali, todos os meses, tem a obrigação de fazer o pagamento e é de responsabilidade de quem abriu explicar para a pessoa. E beleza, essa pessoa chegou, ele já aconteceu também 3 casos das pessoas falando assim: "Eu não queria nem ver, porque eu não para mim ia estar uma monstruosidade". E aí estava R$ 6.000 parados. 6.000 ali que não conseguia resolver, né, você ficava naquele medo. Primeiro que eu chamo ela para uma conversa. Vai no online, vai no presencial, e não é só fazer um trabalho, é acalmar, né, é tranquilizar, é mostrar os números, é mostrar a forma como resolve, porque às vezes ela tá naquele ponto emocional que ninguém chegou pra ela e explicou assim: "Isso tem solução. A Receita Federal faz o parcelamento em até 60 vezes, você vai pagar R$ 50 no mês, tem como resolver", só que ela tá muito aflita. Então não é só chegar lá e falar assim: "Não tem como", não, vamos conversar, entende o porquê que chegou isso. Eu gosto muito de entender como que chegou naquela situação? O que que você fez para isso acontecer? E a pessoa me conta, ela vê um ambiente ali mais tranquilo, seguro, ela me conta tudo o que aconteceu. Às vezes tem divórcio no meio do caminho e aí a pessoa deixou pra lá. Às vezes tem numa situação onde ela tinha um sonho, foi frustrado e ela não quis olhar para aquilo, porque era o sonho dela ter aquele estabelecimento e não deu. Então primeiro eu tranquilizo. Depois que tranquilizou, aí eu parto pra Molanácia. Então é fazer e mandar todos, é mostrar, falar assim: "Olha, a realidade é essa, o valor é esse, você vai ter que pagar tanto".
Vamos se organizar? Como que tá a questão tua financeira hoje? Vale a pena? Se ela não tá usando, a primeira ação de todas, não tá usando, baixa em CNPJ. Eu ouvi uma frase que eu uso com todo mundo. Se você tá no fundo do poço, a primeira atitude é parar de cavar. Então tá, chegou ali, tem 6 mil de dívida, encerra o CNPJ para ele parar. A partir dali vai gerar juros, se não pagar, mas os juros são menores do que a DAS mensal. Então, encerrou o CNPJ. Encerrou, vamos falar agora sobre a dívida. Como que a gente pode fazer? Tá, tem 4 declarações que eu não enviei e cada declaração que você não envia tem ali a multa mínima de R$ 50. Como que você consegue fazer o pagamento disso aqui? Esse mês eu consigo pagar 2, do mês que vem eu consigo pagar mais 2. Beleza, vamos mês a mês. Eu vou fazendo um acompanhamento com a pessoa, não é? Acabou. Entendeu? Então vai. Esse mês mando 2, mês que vem mando 2. Agora você consegue olhar para essa dívida de 6 mil? Agora a gente consegue fazer esse parcelamento? E aí vai resolvendo dessa forma. Então tem outros casos. Tem um caso que esse é um pouco mais complexo, como já passou do tempo de fazer a solicitação de volta pro MEI. Tem que dar baixa na junta comercial, tem que enviar as declarações, a DCTF. Não vou ficar falando um monte de termos aqui, mas é um trabalho muito maior. Só que a pessoa ela chegou num ponto de estar chorando comigo na ligação, na chamada, porque ela falou assim: eu não sei o que pensar. Eu falei: tá, chora. Aproveita esse momento. Chora. Passou, fiquei ali com a pessoa, fiquei em silêncio ali, olhando, falando, conversando, falando ali todos os causos dela. E eu falei: tá, mas agora a gente precisa resolver. Então vamos. Como que você tá para resolver isso? E é isso. Na verdade, tudo que a gente fala de negócio, de dinheiro, a gente tá falando de sonho e também muitas vezes pesadelo, né? Distrações. E não tem como tratar só racionalmente, só querer você ser. E aí isso, desculpe, amigos contadores, que seja assistido, mas é algo que eu sempre ouvi e tive algumas experiências anteriores também, da pessoa ter medo do contador. O que o meu contador vai achar? E muitos têm essa postura mais seca pelo perfil da profissão, por ser uma profissão mais racional, lidar com números e tal. Muitos não têm essa habilidade e faz parte, né? Se tem, cada um é um perfil. Mas muitas vezes a pessoa não consegue ter esse papo direto de pedir essa opinião. Medo, tipo assim, como que. Da pessoa não ter o lado humano, de ajudar mesmo, ou até o jeito de falar, de estar julgando, né? Então, o profissional ali, né, no seu caso, tem que estar com uma maneira assim: eu vou fazer o máximo para te ajudar, inclusive daí de dar esse apoio emocional para a pessoa, né? Então, eu vejo que, e principalmente, como a gente está falando aqui, isso depende, o público é misto, mas falando do caso das mulheres, né? Tem muita situação emocional que entra dentro disso. Não tem como você ignorar e querer só lidar com, tipo, não, a minha parte, eu sou a contadora, eu vou lidar só com os números, com o sistema. Não dá. Se você quer ser a profissional reconhecida mesmo. Então, eu quis entrar um pouquinho nesse tema por ter visto vários casos, né? E aí tem mais uma coisa. Normalmente, a pessoa, ela tá sofrendo sozinha. Sim. E ela acha que só ela passa por isso. Um dos motivos de eu ter esse lado mais emocional com a pessoa foi porque eu quebrei. Em 2018, eu tinha uma empresa, eu comecei vendendo brigadeiro na rua, porque a empresa que eu trabalhava fechou a porta, mandou 2 mil funcionários para a rua. Eu estava no seguro, só que eu fiquei assim: o que eu vou fazer? O seguro é quase metade daquilo que eu recebia, e eu tenho o meu custo aqui de vida. O que eu vou fazer? E lá em 2018, no início, falei: eu não sabia fazer brigadeiro. Eu sabia cozinhar, assim, no básico, eu morava sozinha, então eu comia bolacha. Meu marido, ele até hoje briga comigo por conta disso, que se puder eu almoço bolacha e banana. Mas eu comecei a fazer brigadeiro e eu saía. Eu fiz 30 brigadeiro enorme, sim, e eu vendia R$ 2, que era Viago na época. Passei na rua e eu vendi. E eu criei uma empresa ali. Só que eu quebrei, porque eu não tinha instrução, eu tava sozinha. Eu cheguei a abrir um CNPJ na época e eu quebrei em R$ 100 mil. Por quê? Eu quebrei em 2020, que foi quando começou a pandemia. No meio lá de 2020, ainda tentei muito, muito, muito.
Mas não deu. Claro, né? Nesse meio de história, eu comecei a fazer os doces, vendia na rua. Eu fui contratada por uma empresa, eu vendia dentro da empresa, eu fui para casa por conta da pandemia e os meus clientes, eles eram da empresa. E para quem que eu ia vender? Eu não sabia estratégia de vendas, eu não sabia mais, tava todo mundo com medo, ninguém ia comprar de uma menina vendendo na rua, mas e eu ainda tinha que trabalhar na outra empresa, então eu vendia na empresa, no horário de almoço, ou antes ou depois de trabalhar, e eu trabalhava, então era um extra mesmo. E aí eu me vi naquele meio, e eu fiquei com medo eu não fechei o CNPJ. Foi uma loucura, eu também tentei ter na pandemia mesmo, uma hamburgueria junto com meu esposo, tudo mais, mas o leite condensado oscilava, a carne oscilava, tudo oscilava. E foi só entrando naquele meio. E aí foi quando eu entrei em desespero e eu não quis olhar pra ti. Eu deixei. Só que por eu ter deixado, ela virou um bolo de neve. E aí quando eu parei pra olhar, ela tava em 100 mil. Eu entrei em desespero. Foi época de depressão, ansiedade e tudo mais. E aí foi quando eu falei assim, não, eu preciso olhar pra isso. Aí eu parei na frente dos números. E eu olhei. E eu falei, é isso. E eu não tive o suporte emocional. Então hoje eu quero dar o suporte emocional que eu não tive lá atrás. E foi trabalhando muito. Comecei a pegar qualquer tipo de emprego assim que aparecia. Tava eu. Então eu ia, fazia e tudo mais. E eu consegui reverter. Eu consegui reverter essa dívida enorme. E eu agradeço muito a Deus, porque foi Ele que foi me dando instrução e sabedoria para eu conseguir fazer isso. Mas hoje eu olho para as pessoas que chegam para mim e o que eu quero fazer é isso. É dar esse apoio que eu não tive no pior momento da minha vida. E o que eu vejo também, né? Muitas vezes, talvez você tivesse procurado até uma terapia, alguma coisa nesse sentido, mas o problema estava ali. Então, é o problema que você vai precisar, nesse caso, da ajuda do especialista desse problema. Então, tudo bem, gente, né? Você tem que ter o apoio emocional ali do especialista do emocional, mas você precisa ter. E, mesma coisa, em quem que eu vou chegar? Como que eu vou chegar? Quanto que essa pessoa vai me cobrar para olhar para o meu problema? Era isso. Eu ia de medo. De tipo, eu não tenho para quem ir. Eu lembro que na época eu conversei com um ex-gerente meu, que eu estava procurando, assim, formas de fazer outras coisas e, sabe, assim, espairecer a cabeça, porque realmente estava. Eu já tinha me desligado da empresa que eu trabalhava e eu me desliguei da empresa porque estava dando muito certo. Olha que louco. E depois acabou que deu tudo. Mas eu falo, tudo a um mover de Deus ali. E eu liguei pra ele, eu foram nas minhas quitandas pra ele e tudo mais. Só que daí eu não encontrava nem aqui em Londrina, ainda não tinha esse ecossistema que tem de eventos e tudo mais. Não tinha, não existia. E 2020, 2021, isso. Que o que tinha fechou, na verdade. Sim, um 2021 foi que eu liguei pra ele. Então eu demorei um ano pra ir atrás da minha dívida. Ir atrás do que eu tinha. E eu não dormia. Eu devia para pessoas que eram minhas amigas, que tinham acreditado também no meu sonho. E eu falo assim, foi muito maravilhoso, porque hoje eu não erro mais naqueles erros, mas aí nessa questão de procurar, eu fui para quem eu achava que conseguia me ajudar. Só que naquele momento ele também não tinha ferramentas para me ajudar. E eu tinha vergonha de falar com o outro, porque o outro provavelmente ia me cobrar um valor absurdo que eu não conseguia pagar. Mas eu entendi depois de um tempo que se eu tivesse procurado ele, pagado ele, eu teria economizado. Porque a ferramenta que ele ia me dar, porque foi o que aconteceu. Eu falei, eu tenho que resolver isso. Foi em 2021, no finalzinho, que eu falei, eu tenho mesmo que ver isso. E eu procurei ajuda. E aí eu fui, bati nas portas, falei, oi, olha, tô com essa situação, como que faz? E foram pessoas que, algumas, me cobraram o valor justo ali, um pouquinho abaixo até do que é o justo, eu acredito. E me deram uma orientação que eu passei a partir dali a economizar. Porque eu tomei decisões certas, eu tinha um direcionamento, eu tinha um mapa. Ela simplesmente falava assim, ó, você tá nessa situação, você vai fazer isso, isso, isso. Porque elas estavam fora do meu problema, elas não tinham envolvimento emocional com o meu problema, e eu tinha. Pra mim, eu não conseguia dormir, eu não conseguia pensar. Elas estavam dormindo, elas estavam bem. E para elas, nesse caso, né, trazendo também para minha realidade, é só mais uma pessoa, tipo, o número que você faz é insignificante, porque elas já viram 10 vezes, 100 vezes daquele número e foi resolvido.
Então, a questão, eu quero reforçar, a Thay falou, eu quero reforçar de estar sozinha em qualquer problema, é muito isso. Você acha que não tem solução, tá? Porque você realmente não tem os recursos. Você não estudou para aquilo, você não se especializou naquilo, você nunca tinha passado por aquilo antes. Então, você acredita que não tem só. Imagina que, né, vamos pensar assim, que fosse uma criança construindo uma casa. Como que ela vai? Ela é avançada, alguma coisa? Não, ela não tem nem noção, ela não tem conhecimento, habilidade, experiência, nada. E tem vários setores que a gente não tem mesmo. Mas muitas vezes fica sempre esse medo do julgamento, o medo do que quanto a pessoa vai cobrar. Então, até hoje, perto de mim, né, tem várias pessoas que eu encaminho as minhas clientes nesse sentido, assim, ó, converse com ela. Tipo, né, ninguém vai trabalhar de graça, mas você pergunta preço, pergunta número, tira, desmistifica esses números assim, né? Por quê? Porque senão você fica perdendo tempo, dinheiro, energia, saúde emocional, saúde física, físico, né? E aí você vai gastar com outras coisas, vai gastar, né, com os outros especialistas para cuidar da sua saúde. É o que aconteceu. Então, é normal, é legal eu trazer esses exemplos, porque a gente tem que bater a cabeça muitas vezes e a gente está hoje em uma posição que, tipo assim, não, minha filha, vocês não precisam sofrer. Eu tive um problema bem recente e aí eu precisei, né, tinha uma questão do contrato, eu queria uma ajuda jurídica. E aí tem hoje abertura para isso, né? Uma advogada que o que é contrato eu converso com ela, minha assessora, e aí passei e ela já clareou, ela falou, não, é assim, assado, isso aí tá no direito e tal. Pronto, já consegui fazer o que eu tinha que fazer, sabendo exatamente até onde ia meu direito e meu dever. Ah, não, é assim? Então tá, mas por uns 2, 3 dias eu fui rápida, né? Eu fiquei ali, mas o que que eu vou fazer e tal, tá? No que eu falei com ela, pronto, já entendi o que que era meu direito legal ali e já resolvi. Mas o que que seria a Michelle de antes, né? De tomar também bastante porrada invertida. Ficar soprando. Ou fui com o Google, ou e aí sempre piora, né? Sempre piora a situação. E não, era uma solução simples, por quê? Porque ela vê contrato todo dia, ela sabe e, enfim, no caso ali saiu muito mais barato do que se eu ficasse protelando esse problema. Mas eu tive que passar por várias situações para chegar, assim, ser a minha primeira conclusão. Vou já atrás do especialista. Dependendo do tipo de problema, às vezes eu consulto 2, 3 especialistas de áreas diferentes, mas é possível. Ah, não, isso aí já tá certo, tal, ok. Mas hoje, né, vivendo e estando em contato com muitas empresárias empreendedoras, eu vejo que é o caminho mais rápido. E mais econômico, mais barato, você ter essa rede de apoio ou procurar quem pode indicar alguém para você. Então, se você está vendo aí de algum lugar que você se sente muito sozinha, você está com alguma dúvida e aí você não consegue, procure mesmo, procure estar engajada em ecossistemas, em grupos e pessoas que, pelo menos, se ela não souber, ela vai saber com quem você vai poder falar, sabe? Eu vejo que acho que pode ser o ponto principal desse bate-papo aqui de hoje, é você sempre estar ancorado com especialistas. E aí, aqui, no caso, tô trazendo a Tainara, né? Tainara tá hoje, eu não sei quanto que você tá vendo esse vídeo, mas hoje, começo aí de 2025, ela tá iniciando com os conteúdos no Instagram, então, no final ela vai falar aqui o arroba. Mas quanto mais a gente buscar esse tipo de conhecimento prático, buscar fazer as coisas certas, mais tranquilos a gente fica para focar no que a gente é bom. Sim, eu falo muito que a sessão contábil é uma questão do chata para quem não gosta. Eu bato no, ai, que delícia. Eu gosto, eu passo raiva. Quer ser livrão? Tá, porque o sistema não funciona, às vezes para. Mas é algo que eu gosto. E eu falo, por que que você vai fazer algo que você não gosta, não tem conhecimento, sendo que tem alguém que sabe fazer e que gosta daquilo, sabe? Você falou muito de procurar ajuda, do pergunta o preço. Quando eu estava passando pela situação, eu tive que criar vergonha na cara, ou melhor, tirar a vergonha da cara, bater na porta das pessoas e perguntar: quanto que você cobra? Como que eu posso fazer? E eu estudava, eu estava numa faculdade de contabilidade.
e eu não conseguia perguntar para as pessoas que estavam comigo, que provavelmente iam resolver. E quando eu bati na porta, eles me ajudaram. E assim, eu ficava com medo. Na hora que eu bati na porta, eles estavam abertos a me ajudar. E aí hoje eu falo para muita gente, não tenha medo, não já tem. A frase de paixão de caminhão, não já tem. Se a pessoa não puder te ajudar, ela não vai te ajudar. Se ela não tiver conhecimento para aquilo, eu espero que ela fale não, mas ela não vai. E agora, se tem a possibilidade, se ela tem o coração disposto ali a ajudar, claro, não vai ser sempre gratuito, às vezes pode dar um conselho e depois entrar mais para algo para falar, olha, é necessário uma intervenção do trabalho em si, mas pergunta a flexibilidade de pagamento. Normalmente tem. E quem não tem uma flexibilidade, eu até recomendo, tenha, porque você vai atingir um público maior. Pessoas que estão necessitadas do teu trabalho e que às vezes precisa só de uma condição. A pessoa está com uma dívida, ela está com um problema. Você vai olhar para ela e falar assim, mas ela não vai me pagar porque ela está com uma dívida. Não, se a pessoa quer realmente, avalie o perfil da pessoa. Avalie a vontade dela de querer resolver aquilo. Porque se a pessoa está com vontade de resolver aquilo, ela vai. Em 2 anos baixei uma dívida de 100 mil para 20 mil. Porque eu estava disposta àquilo. Então, e hoje eu vejo muita gente disposta a fazer isso. Fala, não, o que eu preciso fazer? E resolve. E é isso, a importância do ambiente, da ambiência virtual, pessoal, é muito importante mesmo. Tenho, né, vários casos, assim, vários níveis de faturamento, né, que eu atendo, mas uma coisa é em comum, é a decisão. Isso eu sempre falo, né? No momento em que a pessoa chega, não, eu decido me organizar, nem que ela é de 1 ano, 2, 5, 10 anos, mas eu quero resolver. E aí isso demanda uma força interna, porque aí você vai ter que olhar para coisa que se foi pondo embaixo do tapete, daí o tapete foi crescendo, virando um elefante embaixo do tapete, até o tapete não cabe mais. Mas no momento que você consegue juntar isso, né, essa força de resolver, aí que vem que normalmente é a postura, assim, nossa, por que eu não resolvi antes? E tem que ter um cuidado também, que eu não tive no início, mas deixa eu dar como conselho, não querer resolver do dia para noite. A dívida não foi feita, o problema não foi feito do dia para noite. Não tem por que querer resolver do dia para noite. Você não vai ganhar R$1 milhão amanhã sem apostar em nada, sem não apostem, gente. Tigrinho não dá. Mas assim, não dá para resolver amanhã um negócio que demorou anos para se construir. Não é assim, eu quebrei hoje. Não, eu tomei 2 anos de decisões ruins, eu não procurava ajuda, eu não procurava cursos, eu achava que eu sabia, eu tinha um ego que eu tive que quebrar para poder, sabe assim, para entender que aquilo estava errado. Então, a maior coisa é, deu ruim, olhou para a vida, tá ruim. Não querer resolver do dia para noite. Eu vejo uma situação maior que eu passei, né? E hoje, decisões que a gente toma durante o percurso aí de empreender, ou seja, de contratação e tal, que você depois não foi tão acertado, enfim. Parcerias e tudo mais. Hoje eu penso assim, né? Nossa, ainda bem que eu tô errando ou tô tomando essa decisão enquanto eu sou pequena. Porque perto, né, do que a gente sonha, do onde a gente quer chegar, é pouquíssimo ainda, né? Falou, não, ainda bem que isso custou muito pouco e essa missão, essa experiência, perto da onde eu quero chegar, é pouco. Eu brinco que eu gastei, eu paguei 100 mil pra tudo, quase, né, 100 mil. Ainda tô finalizando, falta só um pouquinho agora, tá tudo indo pro caminho bom. A minha pessoa física tá quase finalizando, graças a Deus, mas eu vou pagar 100 mil por um aprendizado. Assim, é mais do que uma faculdade, porque hoje eu tenho uma base para falar com outras pessoas, eu tenho a experiência de o ajudar, porque hoje eu explico para a pessoa a mesma coisa. Então, é aquilo que você também falou uma vez, você vai ensinar o que você está no degrau 2, você vai ensinar para o degrau 1. E é isso, eu não quero te ensinar nada do que eu não tenha feito. Eu estou ensinando aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu fiz. O que eu fiz? Vi o problema? Encerrei o CNPJ. Parei de criar uma dívida mensal. Na época era 50 e pouco, mas era 50 e pouco mensal. Olhei para os números, liguei para muita gente, mandei mensagem. Eu tinha vergonha de conversar com as pessoas. E aí eu fui olhar o que eu precisava fazer. Beleza,
fui resolvendo. Vi que minha pessoa física, ela precisava desses ajustes, ajustei. Depois, agora, no final do ano passado, de 2024, que eu tomei a decisão, falei, não, eu vou encarar isso de novo, o CNPJ, eu vou encarar uma pessoa jurídica de novo, e eu vim com todos os medos. E aí o ambiente que eu estava inserida falou, é possível você ir? Eu falei, beleza, é possível eu ir. Então, abri um CNPJ. Falei, o que eu já errei? Eu errei nisso. Eu errei por não buscar conteúdo, não buscar ambientes. Então, eu vou fazer uma gestão diferente. Então, hoje a empresa chama Aliança Gestão. Por quê? O micro, o que ele tem do contado? Ele tem pouca coisa, como você mesmo disse, ele não tem a obrigatoriedade. É importante que tenha alguém junto, segurando na mão, falando que pode, que não pode, acompanhando e cuidando dessa parte chata. Mas hoje eu cuido assim, como que você vai fazer essa gestão? Como que você vai olhar para os teus números? Então, é olhar para a empresa, que é o que eu tenho feito, levado outras pessoas a fazer, e entender os erros e transmitir isso, não errar nos detalhes. Maravilha. Eu vou pegar essa parte dos erros, né, que era algo que eu queria perguntar para você também. O que você persegue estando em contato, né, com os micros, pequenos, os vendedores? Vamos fazer um top 3. Você pode ir lembrando, tá? Os 3 maiores erros que as pessoas cometem e como evitar, assim, seja desde o começo, seja de questão de formalização, de gestão financeira. O que você vê, assim, que às vezes você tá vendo aí, você acha que é só você, ou por falta de saber, por falta de conhecimento, de perguntar. O que é os maiores erros, né? Vamos pegar 3 que as pessoas cometem e como ela não cometer. Quem vai começar a empreender agora, ou quem vai recomeçar, como você teve essa coragem, né? De abraçar o chamado de novo, falando, não, bora. Precisa também, né, de muita força interna, enfim. Mas o que você viu, pode ser da sua trajetória também, e recomenda para as pessoas. Primeiro de todos, que foi, eu vou usar os meus erros. Falar daquilo que eu tenho domínio. Não procurar a asa. E não é na hora que tá tudo ruim. É antes. É pra mim não chegar. Procurar. Como que eu faço isso? Ou, às vezes, você não tem dúvidas, mas você foi no Google e lá e pesquisou como fazer. O que vai acontecer? Vai ser muita gente botando no Google como declarar imposto de renda. Que tá entrando na época de imposto de renda. Como declarar? O Google ele traz um monte de informação. Você vai pegar uma apanhada de um monte de gente, vai fazer e vai dar errado. E vai cair na malha. Porque não é só lá bater os números. Tem todo um esquema na hora de declarar. E pode ser meio. Tem uma forma. E o primeiro de todos é não procurar ajuda de quem entende. De quem realmente estudou para aquilo, fez aquilo. No teu caso, por exemplo, transição de carreira. Olha, que é antigamente, né? Não era muito mais fácil chegar para você, porque você é bem rápido, você vai falar. A pessoa vai errar menos. O segundo é ignorar quando os problemas começam a surgir. Eu acompanho muito o Lázaro do Car. Lázaro do Car, acredito. Ele já foi CEO do Grupo Silvio Santos. E ele fala muito sobre isso, que não existe empresa que não vai ter problemas. Todas elas têm. Não você tem que ter margem contra idiotas. Então, assim, você tem que ter um resultado muito bom para você poder errar. Quanto menos financeiro você tem, menos você pode errar. Mas é isso, é não olhar quando começa a dar erro, você ignore. Esse é o segundo maior erro. E terceiro é não buscar especialização na área. Você pode ser o pedreiro, pode ser pintor, terapeutas principalmente, a gente que é mais do intelectual, principalmente porque tudo muda, mas é não buscar conhecimento na área, mudar, fazer diferente, porque o mundo está mudando constantemente. Você olha o negócio hoje, amanhã é totalmente diferente. Tem que ter essa mudança. Se você quer se manter rígido, as outras pessoas vão se atropelar você vai ficar para trás e vai colocar culpa em tudo. Que seria um quarto também. Colocar culpa nos outros e não em si. Mas aí os outros. Meu bônus. Achar que os outros são culpados pelos teus. Mas assim, se você procurar ajuda especializada, olhar para quando tá dando errado, o problema logo do início, e nessa questão de buscar conhecimento, evolução constante, você vai deixar de errar em muita coisa.
vai ter uma empresa sólida, vai conseguir a gestão. Exatamente. O que eu sempre falo também, seja para quem já tem negócio, né, para quem está empreendendo, para quem está começando, é sobre referência. Eu acho que entra muito nessa parte até da própria área, né? Você saber que alguém já conseguiu chegar aonde você quer, que é aquela história. Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Você dizendo, como que você vai saber? Ai, conquistei, consegui. Onde você queria ir? Sabe, o meu sonho é diferente do seu, de quem está assistindo. Então, as nossas metas, nossa visão de vida, valores, né? Falo muito de valores pessoais e profissionais. Então, o que é sucesso para mim é diferente para você, para outra pessoa. Então, quando a gente tem claro isso e você consegue encontrar o meio, seja aí também online, pessoalmente, que naquele aspecto tu já conquistou, você colar naquela pessoa, seja acompanhando pela internet, se possível presencialmente, mas você saber que é possível. Então, vou falar do meu momento, né? Tô grávida, continuo empreendendo, ajudo meu esposo também nas empresas, e tem pessoas que fazem isso. Aí eu vejo lá, por exemplo, a Cris Junqueira, do Nubank, que tá no quarto filho, acabou de parir, e afirma, mas é porque ela tem dinheiro. Não, o primeiro filho, ela tava no olho do furacão. Ela conquistou com todo o percurso que ela teve, mas muito eu olho sempre assim, o que que essa pessoa pensa para chegar onde ela chegou? Como que ela age? Qual que foi a linha de raciocínio dela? Quais estratégias que ela usou? Com certeza errou bastante, né? Todo mundo. Mas o que que ela fez para estar lá? Não é que eu vou copiar os passos, mas dentro disso, eu quero pagar esse preço? Eu nem quero seguir esse caminho? É a modelagem. Isso é muito interessante, especialmente nessa parte que eu falei do terceiro erro, que é você aprender, evoluir constantemente. Pega uma pessoa, faz a modelagem dela, olha o que que ela fez. Mas assim, pega exemplos reais, exemplos que você vê, não aqueles exemplos que estão lá em cima de carros enormes, mas você olha, na verdade, ele tá tendo uma vida totalmente diferente. Então, pega, estuda pessoas. Eu gosto muito de ler biografias. Eu tenho manias, né? Mas eu gosto muito de ler biografias e ver se aquilo cabe pra mim ou não. Se aquilo se encaixa em mim ou não. Eu não vou modelar o Barack Obama. Eu não quero ser presidente dos Estados Unidos. Mas quem que eu vou modelar? Tem a Cris Junqueira, é uma pessoa que é uma referência pra mim. Eu olho pra algumas referências, tem a do Carneiro, a a Fabi Carneiro. Eu ouço muito ela, eu vejo o que ela faz, porque pra mim ela é um referencial. É uma pessoa que saiu do mesmo ponto que eu. Ela tinha um emprego e ela queria mudar de vida e aí ela está fazendo algo. E hoje ela fala pra muita gente aquilo que ela faz. Então, observar. Eu me modelo até um pouco em você, porque você é uma inspiração pra mim. Claro, me acompanha, é próximo, mas toda prestígio e honra a você, porque você é uma pessoa que é determinada aqui. Sabe que sabe o que tá querendo, pelo menos deixa muito claro para os outros o que tá querendo, e é isso. Modele pessoas que você tenha casos reais. Sim, e ela vai te dar referência mesmo. E no meu caso, né, eu vim de outra área totalmente diferente, vim de letras, tinha sonhos nessa carreira, fui à praia de todos, esgotei ali dentro do que eu queria, né? Até que não, quero reconstruir minha vida profissional, refiz, enfim. Mas aí, o que que é a questão? Sempre saber onde eu queria chegar. Sabe, eu acho que. E aí, dentro do que a gente trouxe, né? Como que se une, se tem a intersecção aí do assunto. É isso, não, quero recomeçar, quero me organizar. Você sempre vai ter que partir da onde você tá e você tem que saber onde você tá. Eu acho que é muito esse ponto que a gente vai pôr no mapa, né? Pra saber a rota. Você não consegue só pôr o local que você vai chegar, você tem que saber exatamente onde você tá, porque vai dar diferente a distância. Eu vi um exemplo muito maravilhoso. É a mesma coisa que você sai na rua, você entra no Uber e fala, vai. Ele vai falar, mas pra onde? Não vai. Ele vai ficar rodando com você, se for doido e ficar rodando. Você vai pagar muito mais caro, porque você não vai parar em lugar nenhum, e aí você vai olhar pra lá e eu quero parar aqui. Como que você tomou aquela decisão de que você quer parar ali? Então, não tem. O planejamento, ele é. E não é colocar 50 lugares para chegar. Coloca 3. Sabe, fala aí, o que que você quer fazer da tua empresa? O que que você quer da tua vida? Elenca
áreas da tua vida para colocar. Porque a gestão de uma empresa, ela tem um CPF atrás. O CPF tem que estar bom. Assim, não tem que estar com a cabeça centrada, tem que estar com talvez um valor, seja a família. Hoje, para mim, um valor meu é a minha família aqui, meu esposo. Então, ele para mim é um valor. Eu não posso fazer nada que vai ferir aquilo dali. Já não posso. Uma mudança abrupta que eu fiz a partir do momento que eu engravidei é não seguir pais, mentoras que já estão lá nos seus 30 e bastante, 40, e que não buscam uma família. Então, assim, por quê? Porque elas estão desenvolvendo a vida em torno do trabalho. Eu já conheço essa pessoa e não deu bom. Não deu bom no sentido de eu não via valor em construir uma família, né? Ter um relacionamento e construir uma família. Então, é um valor meu que mudou. Então, eu não posso ter como referência de trabalho das pessoas que não têm família como valor. Então, aí é tudo. Por isso, eu sempre falo, a Tainara, sei que ela mudou algumas coisas, né? Hoje, 95% que eu sigo são mulheres. De uma época, 95% eram homens. Porque eu vivia uma vida de uma forma muito, né, masculina e tal, onde a gente traz esse tema aqui de polaridade e tudo mais. E tive muitos problemas, ainda bem que foi antes, né, do tentar engravidar e qualquer coisa, por causa do jeito que eu levava o trabalho, a profissão. Hoje, por isso que eu bato muito no empreendedorismo feminino, que é diferente, sim, né, dos homens, dos papéis das mulheres, tudo é diferente. Então, por que a gente entrou nisso, né? Até na questão de habilidades, dos números e tudo mais, a gente tem outras habilidades, a maioria. Então, se certo, faça o que você puder, de ter pessoas de confiança, que você vai poder abrir suas dúvidas, suas questões, seus problemas que você já está tendo, ou prevenir futuros problemas. É para isso que tanto a Tainara está aqui hoje na área dela, a gente acaba indo bastante para a mentalidade e tudo mais, mas também nos próximos episódios. Quero trazer sempre aqui pessoas que vão agregar para que você tenha o conhecimento, mas também a maneira de pensar diferente que possa sempre agregar aí para você. Então, tá? A gente deixava, eu falei, daí a gente conversa muito, eu falo que a ideia aqui é ser mesmo um bate-papo, sempre ser algo que é como se a pessoa estivesse aqui sentadinha do nosso nariz, ouvido. E se você tá vindo pelo YouTube ou com corte também, você pode deixar perguntas. A gente vai estar sempre olhando aí. Se eu souber alguma coisa, eu mando pra Tainara para ela responder ou na rede social dela. E tem um recado final que você quer deixar para as pessoas, no modo geral. Aqui o público é mulheres, então, para balar para a mulherada. A maior parte do meu público aí também é mulher. Eu acho que por questão de proximidade, por eu ir nessa pegada mais. Tem um emocional envolvido, não é só racional. Mas, bom, um recado geral é: não façam nada que vocês tenham dúvidas sem o acompanhamento de uma pessoa, sem perguntar. As pessoas, elas têm a disponibilidade. Eu me coloco à disposição. Manda mensagem, manda um direct, manda alguma informação. Eu vou ali separar um tempo para responder, mas não fiquem na dúvida, não tenham, fiquem com medo de agir ou por não ter conhecimento ou ajam impulsivamente por realmente eu fiz porque eu tive da cabeça, vamos dizer assim. Mas procure conhecimento e saibam para quem pedir conselhos. Que às vezes você pede conselho para alguém que é muito amigo teu, mas ele não tem o conhecimento necessário para te dar aquele conselho. Então, procura ajuda especializada. Esse é o recado. Complementando, né? Você falou do amigo. É uma coisa, né? Simples. Se você quebra um braço, você vai perguntar pro teu amigo o que você vai fazer? Tirando o conselho de ir no médico, né? O que você vai fazer com o teu braço? Parece uma coisa doida. Você vai deixar ele engessar, fazer pode ser que alguém tenha, mas normalmente a gente vai ou no hospital ou no médico buscar ajuda. E quando é da nossa empresa, a gente vai procurar ajuda de alguém que gosta da gente, seja amigo, família. Mas aquela pessoa, ela é referência para você ela tem experiência ou especialização as tuas coisas naquilo? Não, ela tem um outro tipo de função, então ela pode amar você, todo o carinho, mas ela não é capacitada para te ajudar. Então, quero abrir aqui já trazendo, né? Se você chegou nesse vídeo por acaso,
O meu Instagram é michebe com 2 L's salgato.oficial. E lá eu falo como, né, as empreendedoras, a fase que eu tô também, eu mostro muito da minha vida. E eu gosto, né, de trazer a vida o mais real possível. Claro que a gente tem esse filtro, mas eu gosto de mostrar o que eu vivo hoje, junto com o negócio, junto com o que as minhas clientes também trazem e vivem, de desafios. E se você se sentiu tocado aí por essa mensagem, pelo que a gente falou, acompanha lá. Tem também, né, atualmente tem um grupo para empreendedoras, se você for no link da bio, você vai achar lá, que é tem a Escola para Empreendedoras e tem o Foco e Ação, que é o nosso grupo semanal. Então, você será muito bem-vinda ou realmente quer entender um pouco, quer mudar um direct, pode ficar bem à vontade. E já fazendo para a reta final, agradecer sempre por ter disponibilizado seu conhecimento, seu tempo de estar aqui. E quem quiser achar a Dona Tainara Bittencourt, qual que é o meio mais fácil de te encontrar? Agora, atualmente, Instagram. Perdi um pouco do medo. Tô nessa jornada de evolução. É o Aliança Gestão e tudo junto. E por lá eu tô no direct, também posto algumas coisas do cotidiano, tudo mais. E dicas também. Quero começar com bastante a parte educacional. Não só prestar um serviço, mas educar, ensinar, que é um dos valores. E é isso. Aliança Gestão aqui. Vou fazer um desafio, se você assistiu até aqui, muito obrigada também por ter apoiado esse primeiro episódio. E de você, né, tanto o meu Instagram, mas ir lá na Antenara e mandar uma mensagem, falar, olha, um lindo podcast, adorei, o que você gostou, se quiser deixar pergunta, até ideia pra gente fazer conteúdo também, além do que a gente conversou aqui. Fique muito à vontade se você está vendo no YouTube e quer que eu traga um especialista bem específico, ou quer dar um nome para esse especialista, ou um tema, que função que ele tem, coloca aqui no comentário, eu vou ficar bem feliz com a ajuda de vocês, quero sempre trazer você pertinho aqui da gente. Vocês também, às vezes, querem participar, quem sabe a gente consegue ter um match aqui bem legal. Quero agradecer novamente a Tainara e dizer que essa é só a primeira temporada, só o primeiro episódio, mas quero estar aqui toda semana postando sempre com conhecimento e muito, muito bate-papo, muita energia boa para vocês. Me obrigada. Eu quero também deixar aqui registrado a minha gratidão à sua pessoa, todo o teu conhecimento, todo o carinho que você dedica para nós mulheres do grupo Foco e Ação. É muito importante. O que você faz muda a vida das pessoas. A ideia é essa. Obrigado, Tainara. Abraço, gente, curte e manda para aquela tua amiga que você sabe que precisa ouvir tudo que a gente conversou aqui. Fala assim, minha filha, só ouve, aperta play e vai dar certo.